viajores da eternidade. Uma jornada espiritual, pela luz do tempo, do amor e da consciência. Viajores da eternidade é um chamado à alma, por meio de um poema profundamente simbólico e uma reflexão cuidadosamente expandida. Este vídeo convida o ouvinte a contemplar sua própria trajetória espiritual, desde a origem divina até o reencontro com o amor genuíno e a felicidade verdadeira. Inspirado na doutrina espírita, nas escrituras sagradas e em filosofias espirituais atemporais, o texto oferece não apenas entendimento, mas direção. Aqui cada verso se desdobra em lições vivas sobre reencarnação, provas da vida, reencontros curadores e a conquista íntima de virtudes, como a humildade, a caridade e a fraternidade. É um roteiro espiritual que acolhe tanto o ouvinte iniciante quanto o buscador experiente e propõe não teorias, mas transformações. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6 e 15. Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, em busca do amor genuíno, sonhando com a felicidade. No tabernáculo materno, mergulhamos, visando escola abençoada. Espíritos, da água nascemos, para repetidas jornadas. Em cada etapa bendita, encetamos longa caminhada, rumando à luz infinita, conquista a ser alcançada. Através de repetidos encontros, lapidamos a pedra bruta. Conosco mesmo os confrontos, para vencermos a luta. Em papéis vários, alternados, reunidos afetos e desafetos, corrigindo o que atrás foi deixado, florindo o coração, então, deserto. Entre quedas memoráveis e conflitos perturbadores, lições quase intermináveis, conquistamos nossos valores. Prisioneiros da difícil ignorância, libertos seremos com a verdade. Vencendo egoísta ganância, aplicando doçura e fraternidade. Amaciando o terreno do coração com o instrumento da humildade. Semeando para a salvação a semente fecunda da caridade. Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, conquistando o amor genuíno, atingindo a sonhada felicidade. Há textos que nos tocam pela forma, e há aqueles que nos transformam pela verdade que evocam. Viajores da Eternidade é um poema que, embora breve em seus versos, abre caminhos profundos para a reflexão espiritual, revelando com beleza, leveza e precisão os fundamentos de uma das maiores jornadas que o ser humano pode empreender, a da própria evolução. De espíritos simples e ignorantes, gerados por Deus a espíritos puros. Inspirado por valores e princípios universais, o poema conduz o leitor através de temas centrais da existência: a origem divina do espírito, a travessia reencarnatória, os reencontros que curam, as provas que ensinam, as virtudes que libertam e o amor que transcende o tempo. É um cântico silencioso sobre o destino do ser, que se desdobra em etapas, papéis, desafios e conquistas, sempre sob o olhar atento da lei de Deus. Na presente ampliação reflexiva, cada estrofe foi tratada como uma semente simbólica, desdobrada em blocos de contemplação, à luz da doutrina espírita, das escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento e de contribuições de diversas filosofias espirituais e morais, do estoicismo grego à compaixão budista, da ética confucionista à simplicidade franciscana, consolidado a ideia de que verdades parciais foram plantadas em todas as épocas, povos e culturas, para um progresso a ser conquistado paulatinamente. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, oferece o arcabouço doutrinário que fundamenta em tudo essa reflexão poética. Ele nos lembra que não há criação sem finalidade, dor sem causa, nem amor verdadeiro sem construção. Ao compreender a vida como múltiplas oportunidades concedidas pelo Criador para a edificação da alma,
esse olhar espiritualizado torna-se não apenas consolo, mas roteiro de ação e vida. A Bíblia, em suas páginas milenares, contribui com a linguagem dos símbolos, das parábolas e dos exemplos vivos, revelando que o ser humano é chamado, desde o início, à comunhão com a verdade, a caridade, a humildade e a fraternidade, virtudes que formam o alicerce de qualquer felicidade duradoura. Por fim, as vozes dos antigos sábios, de Sócrates a Lao Tse, ecoam neste texto como testemunhas de uma verdade que ultrapassa religiões e tempos, a de que a plenitude do ser não está no ter, mas no tornar-se, não na conquista externa, mas na reforma íntima, não na fuga da dor, mas na sua compreensão como parte do caminho educativo. Assim, este texto se propõe não apenas a interpretar versos, mas a ampliá-los em direção à alma. Ele é um convite sereno para que cada leitor se reconheça como viajante eterno, com bagagem sutil, destino luminoso e uma bússola interna que aponta sempre na direção do amor, na direção do reino, a ser instalado em cada coração. Reflitamos assim sobre cada lição contida no poema e fundamentados nas lições que recebemos desde remotas eras. 1. Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, em busca do amor genuíno, sonhando com a felicidade. A origem do ser humano, sob a ótica da doutrina espírita, remonta ao princípio espiritual, ao criados simples e ignorantes, por Deus, como afirmam os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, questão 115. O halo divino é aqui a expressão poética do sopro inicial da criação, o espírito em sua gênese, envolto pela luz da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Somos, por essência, centelhas divinas destinadas à plenitude. Que é o espírito? Interroga Kardec na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, recebendo como resposta: princípio inteligente do universo. Na pergunta 76, questiona o codificador: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Kardec esclarece a resposta. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, não mais o elemento inteligente do universo. Esse trânsito pela eternidade é o símbolo de nossa jornada evolutiva. O espírito não nasce no berço, nem morre no túmulo. Ele prossegue, incessante, atravessando múltiplas existências, experiências corporais sucessivas que compõem a vasta tapeçaria da reencarnação. Como escreveu Salomão em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. A busca pelo amor genuíno é o eixo central dessa jornada. Jesus, ao resumir toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Mateus 22, 37 a 40, oferece o roteiro que ainda seguimos, vida após vida, em mundos escola, para conquistar internamente esse amor legítimo, não mais condicionado a interesses ou paixões transitórias. A felicidade, por sua vez, não é um estado estático, mas um estado de consciência que se constrói à medida que nos harmonizamos com as leis divinas. Como ensina Santo Agostinho nas obras do Espiritismo, a verdadeira felicidade não é deste mundo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, mas é antecipada, em flashes de paz interior por quem vive em sintonia com o bem, com a justiça e com a caridade. Filosofias antigas, como o estoicismo, já apontavam nesse sentido. Sêneca dizia que a felicidade está em querer o que se tem, não em ter o que se quer, sinalizando que a serenidade nasce da aceitação sábia e do cultivo das virtudes. Assim, caminhamos eternamente.
como viajores por entre os véus da matéria e do tempo em direção à plenitude do amor e da alegria real. 2. No tabernáculo materno, mergulhamos visando escola abençoada, espíritos da água nascemos, para repetidas jornadas. O tabernáculo materno é uma expressão profundamente simbólica. No contexto espiritualista, representa o útero como o templo sagrado da reencarnação, um lugar de acolhimento, mistério e renovação. Assim como o tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus se manifestava em meio ao povo, Êxodo 25, 8 e 9, o útero materno se torna, por analogia, um santuário onde o espírito retoma sua marcha evolutiva no mundo físico. Ao mergulhar na carne, o espírito não se reduz à matéria, mas dela se serve como ferramenta de aprendizado. A vida na Terra, Xianteu. Então, escola abençoada, expressão que ressoa com a proposta da reencarnação como instrumento pedagógico divino. Como nos ensina o Espírito Emmanuel em O Consolador, a encarnação é um meio de progresso, onde a dor, o amor e o tempo lapidam a alma para a iluminação. Espíritos da água nascemos, evoca a simbologia evangélica. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Na doutrina espírita, esse renascimento não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento, de idas e vindas. Em cada existência, somos convidados a renascer moralmente, purificando-nos como quem emerge de águas regeneradoras. A ideia de repetidas jornadas nos remete diretamente à reencarnação. É por meio dessas múltiplas vidas que se realiza a justiça divina. O Pai, amoroso e misericordioso, a nos conceder novas oportunidades de aprendizado, reconciliação e superação. Como afirma Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nascer de novo é a única forma de o espírito corrigir suas imperfeições e conquistar a plenitude. Filosofias antigas como o hinduísmo e o platonismo também apontam para o retorno cíclico da alma ao corpo físico. Platão, por exemplo, falava da alma que escolhe sua próxima vida, de acordo com suas inclinações e seu grau de evolução, algo muito próximo da visão espírita da reencarnação, como parte de um planejamento espiritual. Somos, assim, viajores da eternidade que, em cada retorno à carne, mergulhamos em novo aprendizado, resgatando erros, expandindo virtudes e reconhecendo, pouco a pouco, o amor como centro da existência. A cada tabernáculo que nos abriga, somos novamente convidados a ascender, um degrau acima da escada da vida. 3. Em cada etapa bendita, encetamos larga caminhada, rumando à luz infinita, conquista a ser alcançada. A vida espiritual, em sua marcha constante, pode ser vista como composta por etapas benditas. Cada encarnação, cada prova, cada reencontro é uma dádiva da providência, mesmo quando velada por sofrimentos ou aparentes injustiças. A doutrina espírita nos ensina que não há acaso na lei divina. Tudo obedece a um planejamento mais alto, cujo fim é o progresso do espírito. Até mesmo os momentos mais difíceis encerram bênçãos ocultas, se compreendidos sob o prisma da eternidade. O verbo encetar, iniciar, empreender, revela o caráter ativo da caminhada evolutiva. Somos convidados a sair da inércia espiritual e dar o primeiro passo. A evolução é individual, intransferível, embora sustentada por laços coletivos, onde aparamos as arestas das nossas imperfeições. A longa caminhada é a metáfora da vida em sua totalidade, uma peregrinação do espírito em direção à verdade que, segundo o Cristo, nos liberta. João 8,32, a luz infinita simboliza tanto a perfeição divina quanto o estado de plenitude espiritual a que todos estamos destinados.
Trata-se da fusão consciente com as leis de Deus, com o amor universal, com a caridade em sua expressão mais pura. A luz, em todas as tradições espirituais, é símbolo de sabedoria, clareza, presença divina. No Velho Testamento, ela aparece já no Gênesis, como o primeiro ato criador, Fiat Lux. Gênesis 1:3. No Novo Testamento, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo, João 8:12. E na doutrina espírita, é o símbolo da elevação da alma, que, ao se purificar, passa a irradiar bondade, compaixão e discernimento. A conquista que se quer alcançar é, portanto, mais do que uma meta distante. É um processo, posto não ser o progresso fruto de um episódio. Não é o prêmio de uma única vida reta, mas o acúmulo de renúncias, aprendizados e superações ao longo dos séculos. É um alvo móvel que se afasta à medida que evoluímos, porque os horizontes se expandem com a consciência. Como bem pontua a filosofia oriental, a jornada é o destino. Na tradição filosófica ocidental, Santo Tomás de Aquino chamava isso de visão beatífica, o encontro da alma com Deus em sua pureza. Mas na visão espírita, esse encontro não é súbito nem incondicional. É resultado do esforço, da reforma íntima, do autoaperfeiçoamento e da colaboração com o bem coletivo. A luz é infinita, porque infinita é a perfeição divina, e infinita também é nossa possibilidade de crescer. Cada etapa é, portanto, bendita porque representa a oportunidade de um novo avanço, por menor que seja. Assim, passo a passo, queda a queda, gesto a gesto, o espírito caminha em direção à luz, e essa luz não está fora, mas dentro de cada ser mesmo, em germinação. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. 4. Através de repetidos encontros, lapidamos a pedra bruta, conosco mesmo os confrontos, para vencermos a luta. O espírito em sua jornada eterna é como uma pedra bruta que precisa ser talhada, e é pela convivência, pela repetição das experiências e pelo retorno aos mesmos afetos e desafetos que se dá essa lapidação. Na doutrina espírita, isso é profundamente expresso no conceito de reencarnação em grupo. Reencontramo-nos com os mesmos espíritos em diferentes laços, pais, filhos, cônjuges, adversários, para resgatar débitos, consolidar afetos e aprender a amar de forma mais ampla e desinteressada. Os repetidos encontros não são acasos do destino, são elos de uma programação espiritual cuidadosamente elaborada antes da reencarnação. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec relata inúmeros casos de espíritos que reconhecem na vida atual a oportunidade de redimir erros de existências passadas, geralmente com os mesmos companheiros de jornada. A pedra bruta é símbolo antigo que remonta aos mistérios da alquimia espiritual. O ser humano, em seu estado inicial, carregado de imperfeições, mas com potencial para se transformar em obra-prima divina. A lapidação é o conjunto das provas, dores, conflitos e desafios que polirão essa essência até que ela possa refletir a luz do alto com nitidez. O confronto conosco mesmo é talvez o mais importante de todos. Embora os encontros externos estimulem nosso progresso, é dentro de nós que a verdadeira batalha se desenrola. Como afirma Paulo em Romanos 7,17, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse conflito interior é o embate entre o ego e o espírito, entre a sombra e a luz, entre o homem velho e o homem novo. Efésios 4:20 e 2:24. A luta, portanto, não é contra o outro, mas contra nossas próprias imperfeições. Jesus nos convida a vigiar e orar. Mateus 26:41, não para nos protegermos de perigos externos, mas para mantermos domínio sobre os impulsos internos
que ainda não foram sublimados. Na filosofia grega, essa batalha interior era também reconhecida. Sócrates falava do autoconhecimento como o verdadeiro caminho para a virtude. O conhece-te a ti mesmo, também resgatado por Kardec em O Livro dos Espíritos, pergunta 919, é a chave para vencermos essa luta cotidiana entre instinto e consciência. Vencer a luta, nesse contexto, não é erradicar completamente nossas falhas, o que levará séculos, talvez milênios, mas enfrentá-las com honestidade, constância e vontade de transformar. Cada vitória sobre nós mesmos, ainda que imperceptível ao mundo, é passo decisivo na construção do ser luminoso que estamos destinados a ser. 5. Em papéis vários, alternados, reunidos afetos e desafetos, corrigindo o que atrás foi deixado, florindo o coração, então deserto. A pluralidade das existências é o palco onde a justiça e a misericórdia de Deus se manifestam com maior clareza. Os papéis vários, alternados, revelam a dinâmica das reencarnações, onde desempenhamos diferentes funções, profissões, gêneros, posições sociais e laços familiares. Essa diversidade experiencial é fundamental para o aprendizado integral do espírito, para a conquista da verdade libertadora. Segundo o Livro dos Espíritos, os espíritos podem reencarnar como ricos ou pobres, homens ou mulheres, dominadores ou subordinados, em contextos sociais diversos, não por castigo ou privilégio, mas para ampliar a visão, exercitar a empatia e curar tendências passadas. Alternar os papéis é parte da pedagogia divina. Como ensina Jesus, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Marcos 10, 43 e 44. No reencontro entre afetos e desafetos, reencontramos aqueles que já amamos e aqueles com quem criamos vínculos de dor, mágoa ou ofensa em vidas passadas. A vida familiar, conjugal ou profissional atual frequentemente abriga essas almas com quem temos compromissos a reparar. Essa é a essência do corrigir o que atrás foi deixado, acertar contas morais, não pela punição, mas pelo amor que repara e reequilibra. A convivência, por vezes difícil, com certos seres amados, é na verdade oportunidade sagrada. Como diz Emmanuel em Fonte Viva, muitas vezes aquele a quem chamas de inimigo é o benfeitor que te impulsiona à superação. Na convivência cotidiana, temos a chance de exercitar o perdão, a tolerância, a renúncia, a compaixão, virtudes que não se formam na teoria, mas no embate íntimo com nossas imperfeições e no atrito com as imperfeições alheias. São virtudes que necessariamente compõem o amor. Florir o coração, então deserto, é uma imagem poderosa. Em muitas existências por orgulho, medo ou ignorância, fechamos o coração ao amor verdadeiro, substituindo-o por sentimentos superficiais, paixões efêmeras ou indiferença. A vida atual pode ser o terreno fértil, onde com esforço e humildade floresce novamente a sensibilidade, a ternura, a capacidade de sentir o outro, de doar-se, de amar sem esperar retorno. A transformação do coração é um dos maiores milagres que a reencarnação pode realizar. Como já dizia o profeta Ezequiel, referindo-se ao processo de purificação espiritual, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A filosofia oriental, especialmente o budismo e o taoísmo, também valorizam a noção de karma como uma lei de compensação e aprendizado, mas ensinam que é pelo cultivo da compaixão e da presença consciente que se transforma o deserto interior em um jardim de virtudes. Assim, entre papéis alternados, seguimos reunindo os fios partidos do passado, tecendo novos laços de luz e, pouco a pouco, florindo por dentro,
até que o deserto do egoísmo ceda lugar à primavera do amor universal. 6. Entre quedas memoráveis e conflitos perturbadores, lições quase intermináveis, conquistamos nossos valores. A jornada evolutiva não se faz em linha reta nem em terreno plano. O espírito, ainda imperfeito, tropeça em suas próprias paixões, interesses e ilusões. As quedas memoráveis são justamente os momentos em que falhamos de forma marcante, seja por orgulho, egoísmo, intolerância ou negligência do bem. Elas se tornam marcos na trajetória da alma, não por nos condenarem, mas por nos ensinarem com profundidade o que ainda precisamos trabalhar. A doutrina espírita não encara a queda como derrota definitiva, mas como parte natural do aprendizado. Os erros não são fim, mas processos. Como nos recorda o espírito André Luiz em Nosso Lar, errar é humano, persistir no erro é opção, mas reparar é bênção. A cada erro reconhecido e reparado, ganhamos impulso para um novo nível de consciência. Os conflitos perturbadores são experiências de atrito, interiores ou nas relações, que nos obrigam a sair da zona de conforto e confrontar o que está mal resolvido em nós. São os testes que revelam se o amor que proclamamos é teoria ou verdade sentida. Muitas vezes o conflito vem disfarçado de injustiça, traição, rejeição, mas em sua raiz ele revela lições que o espírito ainda não assimilou. As lições quase intermináveis nos remetem à vastidão do processo educativo da alma. Não bastam poucas encarnações para desenvolver paciência, sabedoria, renúncia, perdão, desapego, fé ativa, amor universal. A evolução é tarefa milenar, e mesmo após séculos de aprimoramento, sempre haverá mais a aprender. Como dizia o apóstolo Paulo, agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Mas é por esse caminho tortuoso, entre quedas e superações, que lentamente conquistamos nossos valores. E essa conquista tem duplo sentido. Resgatamos antigos vínculos de afeto que foram rompidos ou feridos. E, ao mesmo tempo, conquistamos dentro de nós a capacidade real de amar. Não se trata apenas de reencontrar quem já amamos, mas de aprender a amar melhor, de maneira mais pura, ampla e duradoura. Amar mesmo quando somos contrariados, quando somos esquecidos, quando somos testados. Amar sem posse, sem controle, sem cobrança. O amor conquistado é o que já foi cravado no espírito como valor e não mais como desejo. Filosoficamente, esse processo lembra a jornada do herói nas tradições mitológicas, onde o herói desce ao inferno simbólico para enfrentar seus monstros internos e, ao retornar, traz consigo a verdadeira riqueza, o amadurecimento do ser. No Espiritismo, esse retorno é a elevação do espírito, que, após enfrentar suas próprias sombras, retorna à luz com mais humildade, mais amor e mais consciência. Cada valor moral conquistado é, portanto, um marco de ascensão espiritual, um laço regenerado, um gesto que venceu o ego. E é assim, entre lágrimas e sorrisos, entre noites escuras e auroras suaves, que vamos nos tornando mais humanos e, por isso mesmo, mais divinos. 7. Prisioneiros da difícil ignorância, libertos seremos com a verdade, vencendo egoísta ganância, aplicando doçura e fraternidade. A ignorância espiritual é, talvez, a mais árdua prisão da alma, geradora e mantenedora do egoísmo e do orgulho. Não aquela ausência de conhecimento intelectual apenas, mas a cegueira moral, o distanciamento das leis divinas, da consciência, da compaixão. Somos prisioneiros não por castigo divino, mas porque ainda não compreendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa difícil ignorância se manifesta em nossos atos egoístas, nas ilusões materiais, nos ciclos de sofrimento auto-infligido. A doutrina espírita oferece
como chave libertadora, o conhecimento. Como nos ensina o Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo é o primeiro passo para o progresso real, porque quem conhece suas imperfeições pode começar a vencê-las. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, afirma que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma, que aplica a verdade vivida, não apenas lida ou ouvida. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa verdade não é um dogma, mas um despertar, uma clareza progressiva sobre as leis do amor, da justiça e da caridade. É a percepção da realidade espiritual acima da matéria, da eternidade acima do efêmero e ilusório. É entender que não somos corpos com alma, mas almas em experiência corporal. Para isso, é necessário vencer a egoísta ganância, que continua a ser o motor de muitas escolhas humanas. O egoísmo é apontado por Kardec como a raiz de todos os vícios em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Enquanto formos movidos pelo desejo de posse, de domínio, de vantagem sobre o outro, estaremos ainda aprisionados na ilusão da separatividade que sustenta os conflitos, as dores e os sofrimentos da Terra. A libertação começa quando substituímos a ganância pela generosidade, o orgulho pela humildade, a frieza pela doçura e fraternidade. Essas duas palavras, singelas na forma, grandiosas no conteúdo, apontam para a construção de um mundo regenerado. A doçura é a mansidão interior que recusa o ódio, a vingança, a reatividade. É o tempero da fala, o cuidado no gesto, a leveza no olhar. A fraternidade, por sua vez, é a prática ativa do amor universal. Enxergar o outro como irmão, independentemente de sua raça, crença, classe ou história. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, a 25 a 37, Jesus ensina que a verdadeira fraternidade não está em dizer Senhor, Senhor, mas em descer do próprio caminho para cuidar do ferido, mesmo que ele seja um estranho, um inimigo, um rejeitado. Essa é a verdade libertadora. Somos todos irmãos, todos viajores da eternidade, todos sob a tutela do mesmo Pai. A filosofia perene, presente nas mais diversas tradições espirituais, sempre ensinou que o mal nasce da ignorância e que a virtude nasce do amor. O budismo, por exemplo, trata a ignorância, avidya, como a raiz do sofrimento, dukkha, e o conhecimento verdadeiro como caminho para o nirvana, a libertação interior. Assim, ao dissolvermos a ignorância pela luz da verdade e substituirmos o egoísmo por fraternidade, tornamo-nos não apenas livres, mas lúcidos, pacificados e em sintonia com o plano superior. Oitavo, amaciando o terreno do coração com o instrumento da humildade, semeando para a salvação a semente fecunda da caridade. O coração humano, tantas vezes endurecido pelas dores, pelas frustrações e pelo ego, precisa ser suavizado para acolher as verdades espirituais. A metáfora do terreno do coração remete à parábola do semeador, ensinada por Jesus, Mateus 13, 3 a 23, na qual as sementes, a palavra de Deus, só frutificam quando caem em terra boa, ou seja, em corações preparados. Amaciar esse terreno exige esforço consciente, pois envolve dissolver antigas mágoas, desarmar resistências, vencer o orgulho, que nos torna impermeáveis ao aprendizado. A doutrina espírita nos ensina que esse amaciamento acontece muitas vezes pela dor e pela experiência, que quebram nossas defesas e nos tornam mais receptivos ao amor divino. Mas o grande agente transformador do solo íntimo é a humildade. A humildade é o instrumento apontado aqui, e de fato nenhuma virtude verdadeira se desenvolve sem ela. Não é subserviência ou passividade, mas a consciência lúcida de nossas limitações e da nossa necessidade constante de aprender, de ouvir, de servir,
Jesus, modelo e guia da humanidade, foi o maior exemplo de humildade. Lavou os pés dos discípulos, João 13, 14 e 15, viveu entre os pobres e morreu perdoando seus algozes. Na filosofia cristã primitiva, os santos consideravam a humildade como o portal de todas as demais virtudes, e no Espiritismo, ela é vista como condição indispensável ao progresso espiritual. O espírito orgulhoso estaciona, o humilde progride, pois está aberto ao auxílio divino e à renovação. Uma vez o coração amaciado, é possível semear para a salvação. Essa salvação, segundo a visão espírita, não é o ingresso a um paraíso exclusivo, mas o estado de consciência pacificada, alcançado pela vivência do bem. É libertar-se das paixões inferiores, das ilusões materiais, dos ciclos de sofrimento, e isso só se realiza através da caridade. A semente fecunda da caridade é a ação concreta do amor. Allan Kardec declarou: fora da caridade não há salvação, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Resumindo todo o ensino cristão em um só princípio, a caridade verdadeira vai além da esmola. É benevolência, indulgência, perdão, solidariedade, presença. É estender a mão, silenciar a crítica, consolar o aflito, agir com justiça. Na filosofia de Confúcio, a virtude central era o ren, o amor altruísta, a humanidade em ação. Em Gandhi, a caridade se expressava na não-violência e no serviço ao próximo. Em Francisco de Assis, era a comunhão com toda a criação. Todos esses caminhos convergem no mesmo ideal: viver a fraternidade como lei maior. Semeamos hoje para colher amanhã, e cada ato de caridade, por menor que pareça, deixa marcas no solo invisível da alma. Assim, construímos nossa salvação, não como um presente divino arbitrário, mas como fruto natural de nossas escolhas e da transformação do nosso interior. 9. Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, conquistando o amor genuíno, atingindo a sonhada felicidade. Retornamos com essa estrofe final ao ponto de partida, mas agora revestidos de sentido. O ciclo se fecha poeticamente com os mesmos versos da estrofe inicial, porém, agora não mais como introdução, mas como coroamento da jornada. Essa estrutura em espiral, tão comum na literatura espiritual, reflete uma verdade profunda. A vida é um retorno ao ponto de origem, mas em novo nível de consciência. Gerados pelo halo divino, reafirma nossa essência espiritual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como afirma o Gênesis 1:26. Mas essa semelhança não é material, e sim espiritual, buscando a sintonia e a ligação com o ser causal pelo amor, potencialidades divinas semeadas em nós. A doutrina espírita explica que o espírito é criado simples e ignorante, mas com um destino à perfeição. Esse halo simboliza a origem luminosa e o potencial de divindade latente em cada ser. Ao transitarmos pela eternidade, compreendemos que a existência não é um fragmento isolado entre nascimento e morte. Somos seres eternos, atravessando séculos em diversas experiências reencarnatórias, guiados pela lei de progresso. A eternidade é o palco do aprendizado infinito, o alicerce onde devemos edificar nosso futuro. Cada vida um capítulo, cada dor um instrutor, cada reencontro uma página reescrita. Mas o objetivo maior da jornada, a essência da caminhada espiritual, é conquistar o amor genuíno. Este amor não é instintivo nem possessivo, não é carência disfarçada, nem desejo de controle. O amor genuíno é o amor de Jesus, aquele que acolhe sem julgar, que se entrega sem cobrar, que serve sem esperar recompensa. É o amor que se torna a própria natureza do Espírito. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Esse amor não se conquista em uma só vida. É o fruto mais nobre e mais demorado da árvore espiritual. Ele exige desapego, lucidez, autodomínio, perdão, vigilância e entrega. Mas à medida que esse amor se desenvolve, torna-se a própria fonte da felicidade. Por fim, a estrofe declara: atingindo a sonhada felicidade. Eis a promessa do Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Essa felicidade não é a ausência de problemas, mas a paz ativa daquele que vive em harmonia com sua consciência, com o próximo e com Deus. A doutrina espírita nos explica que a felicidade absoluta só será alcançada pelos espíritos puros, mas há felicidade relativa já acessível na Terra quando cultivamos virtudes, servimos ao bem, nos libertamos da culpa e vivemos com um propósito. A felicidade sonhada, portanto, é a colheita das sementes que lançamos ao longo de milênios. É o perfume da flor que brota no jardim que um dia foi deserto. Filosofias orientais, como o taoísmo, ensinam que o ser desperto vive em fluxo com a vida, em paz consigo e com o universo. A doutrina espírita concorda. A felicidade é o resultado natural da sintonia com as leis de Deus, que são leis de amor, justiça e evolução. Encerramento da reflexão. Este poema, Viajores da Eternidade, é mais que uma composição lírica. É uma cartografia espiritual. Em seus versos, revela-se o percurso da alma, do nascimento à eternidade, da ignorância ao amor, da dor à luz, amparado por princípios do Espiritismo, mas também dialogando com as Escrituras e com diversas tradições filosóficas. Ele nos convida a compreender que estamos todos em jornada e que a cada passo, por mais discreto que seja, o espírito se aproxima do seu destino maior. Ser feliz por ser bom, ser pleno por ser amor. Viajante da eternidade, você percorreu um caminho que é seu, mas também é de todos nós. Aqui não termina uma leitura. Aqui se abre uma clareira dentro de você, um espaço onde a verdade pode morar com mais liberdade. Cada capítulo, cada verso, cada reflexão plantou algo. Agora, é tempo de cuidar desse solo com presença e amor. Seja gentil com seus processos, seja paciente com suas sombras, seja firme com seus propósitos e, acima de tudo, seja leal à luz que já reconhece. Você relembrou sua origem divina, acolheu a travessia do tempo, compreendeu reencontros e quedas, reconheceu lutas internas, aprendeu sobre o perdão, a caridade, a humildade e descobriu, talvez em silêncio, que o amor genuíno é o destino que sempre esteve te chamando. Esta não foi apenas uma audição, foi um reencontro com sua essência. Este guia é mais do que um fechamento, é um chamado à prática. É na ação consciente, na escolha diária, que se torna real aquilo que a alma reconheceu como verdade, vivendo como viajores da eternidade. Este guia a seguir é mais do que um fechamento, é um chamado à prática, é na ação consciente, na escolha diária, que se torna real aquilo que a alma reconheceu como verdade, um diário da eternidade. Objetivo: reconhecer-se como espírito em constante evolução. Como fazer? Ao final de cada dia, registre um momento em que percebeu estar aprendendo algo espiritual, uma emoção transformada, uma escolha mais consciente, uma nova compreensão. 2. Jardim interior. Objetivo: cultivar virtudes e perceber seu florescimento. Como fazer? Escolha uma virtude: paciência, generosidade, humildade, coragem, ternura. Durante 7 dias, pratique-a intencionalmente em diferentes situações. Ao final da semana, escreva: o que floresceu em mim? 3. Mapa dos reencontros. Objetivo: compreender os vínculos significativos da vida atual sob a ótica espiritual. Como fazer? Liste 3 pessoas com quem você vive desafios emocionais ou espirituais.
Reflita sobre possíveis aprendizados e escreva um pequeno compromisso de cura ou evolução para cada relação. 4. Meditação da luz. Objetivo: conectar-se com sua essência divina. Como fazer? Sente-se em silêncio. Visualize uma luz suave no centro do seu peito. Com cada respiração, essa luz se expande, tocando suas palavras, pensamentos e atitudes. Finalize repetindo: eu sou feito de luz. Que minha luz toque o mundo. 5. Ato de amor genuíno. Objetivo: viver o amor como escolha consciente. Como fazer? Escolha uma pessoa ou situação desafiadora. Faça de forma intencional um ato de amor, um perdão silencioso, uma palavra construtiva, um gesto de cuidado. Não espere retorno, apenas semeie. 6. Síntese da felicidade. Objetivo: definir e viver sua própria visão de felicidade espiritual. Como fazer? Escreva em uma frase o que significa para você ser feliz com consciência espiritual. Leia essa frase sempre que se sentir perdido, desanimado ou em dúvida sobre suas escolhas. Para finalizar, sugiro uma dinâmica de reflexão que considero muito interessante para consolidar os aprendizados. Espelho da eternidade. A vida é um espelho espiritual. Ela reflete o que a alma está pronta para ver. Esta dinâmica foi criada para ser realizada em um momento de silêncio, entrega e verdade consigo mesmo. Ela pode ser feita em uma única sessão ou dividida em partes, ao ritmo do coração do leitor. Pegue um caderno ou uma folha especial e escreva no topo: o que a vida tem tentado me ensinar que eu ainda resisto em aprender. Escreva livremente, sem julgamento, sem pressa. Deixe que as palavras venham como vierem, mesmo que com lágrimas ou silêncio. Ao terminar, leia o que escreveu como quem escuta um velho amigo, com respeito e acolhimento. Feche a dinâmica com um momento de silêncio. Sinta, respire, agradeça. Você é um viajante eterno, e o que a alma reconhece como verdade, o tempo jamais apaga.